pessoal, bem-vindos ao Expert Radiologia. Eu me chamo Fabrício e hoje estaremos gravando a quinta aula do curso de tomografia computadorizada. Hoje a gente vai estar falando de alguns aspectos em relação ao manuseio do workstation ou da parte de trabalho mesmo, onde a gente vai estar ali falando em relação à realização do exame e os comandos que a gente tem, a parte física também, certo? Então, para iniciarmos, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a sala de comando. É exatamente essa sala onde a gente encontra aqui tanto o aparelho, uma tela, um monitor com um teclado, geralmente é um teclado próprio do aparelho de tomografia, que tem alguns comandos que são próprios do aparelho de tomografia. E da sala de comando é possível a gente visualizar o paciente lá dentro do gantry, deitado. Então, o importante da sala de comando é que a gente consiga visualizar bem o paciente para ver se ele se mexeu ou algo do tipo, certo? Então a gente vai falar um pouco sobre a interface, sobre aqui os comandos que a gente encontra no teclado dos aparelhos. Esse aqui é um teclado da Toshiba, certo? Eu vou tirar aqui minha câmera. A gente tem aqui o teclado da Toshiba, né, como eu já tinha dito. O que a gente vai encontrar? É um teclado normal, essa região aqui tem as letras, né, o alfabeto, numeração, os números de funções aqui. E o que vai mudar nesse teclado são esses comandos aqui em cima, tanto esses quanto esses aqui laterais. Aqui a gente tem, vou aproximar aqui para vocês, esse ouvidozinho, que exatamente aqui você pode aumentar o volume para ouvir o paciente ou diminuir o volume para não ouvir o paciente lá dentro. Já que a gente tem o da fala, que a gente pode aumentar a nossa voz, ou seja, o paciente vai nos ouvir mais alto, a gente fala no microfone, ou diminuir a nossa voz para a gente se comunicar com o paciente. E para se comunicar com o paciente, você vai apertar, pressionar esse de falar e falar o que você tem a dizer com o paciente. Já que nós temos esse botão aqui que serve exatamente para a movimentação do tubo, principalmente quando se trata de angulação. Então, quando você angula ali quando você quer angular o tubo, ou quando você angula lá no Scout, ele liga essa luz aqui e pede para você liberar a angulação. O próprio aparelho faz. Aqui a gente tem para preparar e disparar, começar os cortes, a aquisição. Então, o interessante desse teclado é que ele sempre fica, o comando que ele deseja que você faz fica ligado a uma luz esverdeada. Então, aqui geralmente ele liga a luz, você clica, ele prepara, depois ele liga a luz de novo, que é para você começar o início dos cortes, para você iniciar o exame. E esse botão aqui serve para você bloquear o exame ou cancelar o exame. O exame está lá, você quer parar, você pode parar ele. Esses comandos aqui você pode girar, tanto esse quanto esse. Isso aqui é exatamente WWWL, que é largura da janela e nível da janela, então você consegue alterar aqui. Aqui a gente tem alguns filtros nessa região aqui, a gente consegue colocar aqui um para parte óssea ou para mediastino, dependendo do que for, né? Se for tórax, por exemplo, aqui provavelmente vai ser o filtro Stender e aqui o lung, certo? Então é mais ou menos isso. O que a gente tem que compreender é exatamente esses, né? Já em relação ao aparelho da Philips, a gente vai ter um teclado normal, um teclado de computador normal, e vai vir essa parte, faz parte da máquina a mais. Então, esse aqui, nesses comandos, a gente consegue suspender a mesa, baixar a mesa, entrar no tubo, sair do tubo e angular o gantry, certo? E esses valores ficam aqui, como eu mostrei no outro vídeo de deslocamento da mesa. Só que no Philips a gente consegue fazer isso dentro da sala, ou dentro da sala de comando, assim também como a gente pode fazer lá no aparelho mesmo, no tomógrafo. Aqui a gente tem essa mãozinha aqui no Philips, é exatamente o mesmo botão de preparar e liberar o exame para começar a adquirir as imagens. Aqui você vê que é igual, esse aqui é para bloquear o exame, cancelar o exame.
E esse aqui é para você movimentar a mesa. Às vezes ele pede para movimentar a mesa, para voltar para a posição zero, por exemplo. Ele liga essa luzinha. Todos esses ligam a luz quando ele pede alguma coisa para você fazer. Então, se tiver verde aqui é porque ele quer que você clique nesse botão. Aqui tem como apertar esse botão e se comunicar com o paciente. Aqui o comando de ouvir o paciente. Aqui o seu volume em relação a falar com o paciente. Em relação à interface do aparelho Toshiba, você vai vir aqui em Scan. Então, clicando aqui em Scan, você vai ter aqui o ID do paciente, você vai colocar o prontuário, ou seja lá o que for preferível. Last name, você vai colocar aqui. Geralmente a gente coloca o nome completo do paciente aqui, certo? A gente não preenche essas outras detalhes aqui. Aqui em Adobe a gente pode colocar aqui a data de nascimento, colocando sempre separada por pontuação. Então, por exemplo, 10/3 de 2020, tudo separado por ponto, e dá Enter. Quando você dá Enter, vai aparecer aqui a idade do paciente. Aqui você seleciona o sexo e aqui o peso do paciente. Você pode colocar algum comentário, colocar se for por contraste, pode colocar aqui o órgão que você vai fazer. É muito interessante digitar o órgão para ficar lá cadastrado o nome da estrutura. Certo, depois que você colocar o órgão, vai aparecer esse bonequinho aqui, onde você pode selecionar a estrutura que você quer. Quando você digita aqui ou clica aqui nessa setinha, já aparece crânio, tórax. Quando você clicar, ele já vai ficar selecionado. No caso aqui está selecionado na região do tórax. Então vamos ver os protocolos aqui que a gente pode encontrar lá, só para vocês terem noção de como é. A gente não vai estar entrando aqui no protocolo específico, vai ser mais na próxima aula isso. Aqui a gente só vai estar mostrando. Então aqui no crânio, eu cliquei no crânio, eu vou ter crânio com contraste, sem contraste, seios da face, face, ATM, mastoide, hipófise e anjo de crânio. Eu cliquei aqui no pescoço, tem pescoço, coluna cervical e anjo de carótidas. Cliquei aqui no tórax, tórax sem contraste, com contraste, coluna torácica, anjo torácica, TEP, protocolo para tromboembolismo pulmonar. Abdômen superior, a gente tem aqui os diversos tipos, sem contraste, com Surostart, que é exatamente uma ferramenta que permite a gente, significa isso aqui, começar correto, ou seja, permite a gente monitorar a passagem do contraste. Anjo abdominal, pelve, coluna lombar. Aqui mais embaixo, clicando aqui, a gente tem esses outros protocolos. E aqui na região dos membros superiores, também os outros protocolos. Em relação a sim, a gente pode até mudar, estava em adulto, a gente pode colocar em criança ou trauma também. E aqui a gente vai ter os protocolos para criança ou para trauma, se tiverem sido criados. Geralmente esses protocolos são colocados já pelo application e a gente já pega eles já prontos. Porém, existem serviços que têm algumas particularidades que você precisa manipular esses protocolos, certo? E criar um para a entidade em si. Aqui está a interface da realização de exame. Então, o que a gente encontra aqui? Eu coloquei uma tag aqui para não identificar o paciente. Porém, aqui a gente está aqui no scan. Você clicou em um protocolo, por exemplo, aqui está no protocolo. Então, a gente está aqui no protocolo de crânio. Cliquei aqui. O que a gente vai encontrar aqui primeiro? Aqui tem como zerar o medo do paciente. Tem como também colocar aqui se a gente quer entrando com a cabeça, ou head fish, ou entrando com os pés, certo? Então é só clicar aqui, ó, tá vendo aqui, está selecionado entrando com a cabeça, que é a posição que o paciente está. Aqui pode colocar entrando com os pés, aí esse bonequinho vai virar e vai mostrar os pés para lá. Aqui a gente pode colocar o paciente em decúbito dorsal ou decúbito lateral, geralmente ele fica mais decúbito dorsal. E essas setas aqui a gente pode colocar se a gente quer o paciente saindo da mesa ou entrando, saindo do tubo ou entrando no tubo. Aqui a gente colocou saindo do tubo. Aqui a gente consegue ver aqui em relação a o Scout, as angulações aqui 0 grau e 90 graus. Lembra que eu falei que no da Philips é 180 e 90, né? O 90 é o AP e o 180 é o perfil. No aparelho da Toshiba, 0 graus é o AP
e 90 graus é o perfil, certo? Então aqui a gente clicou aqui, a gente tem os protocolos. Então aqui você tem aqui dual scan, que é exatamente o scout duplo. E aqui embaixo a gente tem o volume de imagem. Então clicou nisso aqui, depois de ter visto a posição do paciente, você vai clicar aqui em confirmar. E aí vai ser realizado o exame. Vai abrir aqui exatamente depois do scout, você vai conseguir mexer aqui no FOV e no comprimento da estrutura, selecionar aqui a estrutura, você vê que já fez os dois scouts e aqui só falta o volume, então ele vai iniciar aqui até a região superior. A gente vai falar sobre o protocolo de crânio mais para frente. Aí você clica aqui em confirmar e ele vai adquirir as imagens helicoidais, as imagens, o volume de imagem. Depois de clicar em confirmar, a gente vai ver aqui agora na plataforma da Philips como funciona. Então você pode selecionar aqui início de estudo, certo? Tem início normal, onde você pode visualizar os exames já realizados, programar, que é quando você já está cadastrado o paciente, então você consegue programar por aqui. Tem início de estudo, protocolos e tudo mais. Então ele vai estar em início de estudo, aí tem aqui o ID do paciente, o sobrenome do paciente. Geralmente a gente coloca o nome todo do paciente na região do sobrenome, não coloca nada em nome. A data de nascimento, certo? Coloca aqui, dá Enter, ele vai aparecer aqui a idade, o sexo do paciente, o peso do paciente, o idioma da qual a voz eletrônica vai estar falando. Pode acontecer de você atender um paciente que não fala em português, então você pode alterar esse idioma. O número de acesso, certo? Do exame, é diferente do prontuário. O nome do operador e a descrição do estudo, sei lá, TC do crânio. E aqui, ó, a gente já vai selecionar a posição do paciente já aqui. Então aqui a gente vai conseguir colocar o paciente, ele está em decúbito dorsal, ventral, decúbito lateral. Geralmente vai estar em decúbito dorsal. Ele vai estar entrando com os pés ou com a cabeça no tubo, certo? Depois de ter feito isso, a gente vai clicar aqui embaixo em grupo de protocolos. E aí ele vai dar exatamente os protocolos. Cabeça, ouvido, pescoço, pulmão, coluna e aí vai. Se você clicar em cabeça, você vai ter aqui crânio com contraste, não sei o que, todos os protocolos, que é muito particular de cada serviço. Tá vendo aqui? Aqui já está selecionada a posição do paciente. Aqui ele está entrando com a cabeça, certo? E está em decúbito dorsal. É só clicar nessa setinha e escolher. Olha lá, vê a posição do paciente, escolhe aqui. Certo? Então aqui protocolo para crânio. Se você clicar aqui no ouvido, vai aparecer aqui os protocolos para mastoide, para pescoço, com e sem contraste, pediátrico. Isso aqui é muito particular, como eu já disse, de cada serviço. Aqui coluna cervical, os protocolos para coluna, né? Coluna dorsal, cervical, e aí vai para tórax, tórax rotina, tórax trauma, tórax com contraste, tórax com abdômen, ombros, que aí é os membros superiores, né? Ombro, braço, cotovelo, punho, abdômen, abdômen trifásico com bolus track, abdômen com tórax, abdômen portal, e aí vai, urotomografia, certo? Aí você vai adaptando esses protocolos de acordo com a realidade do teu serviço. Aqui as anjos, certo? Anjo cerebral, anjo de carótida, desfiladeiro torácico, TEP e por aí vai. Certinho? Aí quando você clicar num desses protocolos, aqui mesmo foi clicado no protocolo de crânio. Aí ele vem para o plano de varredura. Tá vendo? A gente começou aqui de início de estudo, colocou os dados do paciente, depois foi para o protocolo e depois a gente foi para o plano de varredura. É muito simples a plataforma Philips, é muito simples de manusear. Então aqui a gente vai ter o Scout, a gente tem aqui o volume e um recon que ele já dá automático, né? Certo? Então você vai, depois de ter colocado o protocolo, aí você vai botar a direção, o paciente vai estar entrando ou saindo do tubo. Pronto, coloca lá e dá início do exame aqui no botão verde. Aí ele vai pedir para você liberar os cortes, que é exatamente a mãozinha. Aí você vai lá no teclado e aperta a mãozinha. E você tem aqui o Scout. Aí você faz o Scout, depois de você ter selecionado o FOV
e o comprimento da estrutura, você clica em iniciar. E aí ele começa a realizar o volume, tá vendo? Aqui. Então, essa foi a aula de hoje. Último aviso, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho e fique atento para as próximas aulas.